Olhamos para a atualidade internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está louco ao mencionar os ataques recentes contra cidades ucranianas e advertiu que qualquer tentativa de dominar toda a Rússia de dominar toda a Ucrânia, levará à queda da Rússia e pondera impor mais sanções. Eu sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco, escreveu Trump em uma rede social. A Rússia lançou 355 drones sobre a Ucrânia na madrugada de domingo para segunda-feira, que fez mais de 10 mortos. Este foi o maior ataque aéreo russo desde o início da invasão em fevereiro de 2022, informou a Força Aérea Ucraniana. A Espanha recebeu no domingo em Madrid países europeus e árabes para conversações de alto nível no esforço para pressionar Israel a parar a sua ofensiva militar em Gaza e avançar com uma solução de dois Estados. O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros defendeu a aplicação de um embargo à venda de armas a Israel para travar a guerra em Gaza e a suspensão imediata do acordo de associação entre a União Europeia e Israel. A reunião de domingo marcou a quinta vez que o grupo de diplomatas se reuniu e antecede uma conferência de alto nível da Organização das Nações Unidas sobre a solução de 12 Estados que a França e a Arábia Saudita organizarão em Nova Iorque, Estados Unidos da América, em meados de junho. Emmanuel Macron assinou nesta segunda-feira, um acordo com o Vietnã para a compra de 20 aviões Airbus, entre outros acordos, na primeira visita de um presidente francês a Hanoi em quase uma década. O líder francês fechou outros acordos que se diz serem mais de 30, numa tentativa de expandir uma relação comercial no valor de 5,3 mil milhões de euros, incluindo a cooperação em matéria de energia, satélites de observação da Terra, vacinas e caminhos de ferro. A viagem de Macron ocorre no meio de uma ameaça de aplicações de tarifas aduaneiras americanas de 50% sobre os produtos da União Europeia. O Vietnã, que também foi ameaçado com tarifas de 47% pelo presidente dos Estados Unidos, está a considerar a compra de aviões Boeing para reduzir o seu excedente comercial com os Estados Unidos. O presidente norte-americano afirmou que vai adiar a aplicação de uma tarifa de 50% sobre os produtos da União Europeia de 1 de junho para 9 de julho. Trump disse que, após uma boa conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, concordou em mudar a data para ganhar tempo para as negociações com o bloco. Trump ameaçou com um imposto de 50% sobre todas as importações da União Europeia numa publicação nas redes sociais na sexta-feira. Wellington Calazans e São Agostinho são os nossos habituais comentadores a esta hora. Muito boa noite, bem-vindos à Hora 10. Boa noite, Sansão. Boa noite, São Agostinho. E a você assistindo à Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Wellington, começamos olhando para a guerra na Ucrânia. Estas críticas de Trump à Rússia demonstram que há aqui algum grau de impaciência e uma certa irritação do presidente dos Estados Unidos, quase que não consegue respostas com o seu objetivo, ou neste seu objetivo de mediar este conflito? Bem, no contexto em que foi difundido pela grande imprensa do Ocidente, fica parecendo que ele só falou sobre um potencial nível de loucura aí de Vladimir Putin, mas ele não havia sido informado, por exemplo, sobre ataques com drones contra o helicóptero de Vladimir Putin, o que motivou toda a reação extremamente dura da Rússia, quando
Vladimir Putin visitou a região de Kursk. Então, de qualquer forma, desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, Donald Trump tem adotado assim, uma espécie de postura ambígua, vamos falar, né? Em relação ao que é a guerra da Ucrânia. Porque oscila sempre, entre críticas públicas a Vladimir Putin e também em falas sobre negociações. Então, esse pronunciamento recente que Trump classificou o líder russo como completamente louco, atribuindo a Vladimir Putin a responsabilidade pelo agravamento do conflito, o próprio Donald Trump falou que Zelensky também não ajudava em nada com tudo que vinha falando publicamente. Então, isso faz com que não tenhamos aqui muita novidade sobre o que é Donald Trump. Ninguém sabe o que é que ele diz, ninguém sabe o que é que ele vai fazer, talvez nem mesmo ele saiba o que é que quer. O importante para ele é ocupar o hoje. E amanhã ele pode dizer tudo, literalmente, de maneira oposta ao que afirmou hoje. Então, essa promessa de impor novas sanções imediatas à Rússia, ela é vazia, porque Donald Trump sabe que a Rússia está imune às sanções e que estas medidas, apesar de serem aparentemente fortes, elas apenas aprofundam uma relação entre Rússia e China, algo que foi visto por Kissinger como um erro histórico dos Estados Unidos da América. A tensão entre NATO e Rússia na Ucrânia tem escalado dramaticamente nos últimos dias. A Rússia lançou o seu maior ataque aéreo contra Kiev desde o início da guerra, né? Foram contados aproximadamente 367 drones e mísseis em um único dia. O número de mortes é uma guerra de propaganda em que o Ocidente afirma ter sido de 13 e não há confirmações e nenhum tipo de comprovação sobre a veracidade dessa informação. Então, esses ataques eles foram precedidos por uma semana de confrontos diretos com drones. A Ucrânia lançou mais de 1.000 drones contra a Rússia, mas a grande maioria foi interceptada, causando apenas interrupções no tráfego aéreo da capital russa, especialmente no evento do 9 de maio, não é? Então, a Rússia retaliou com muitos drones pesados, mísseis de cruzeiros e também balísticos diversos, atingindo infraestruturas militares ucranianas. E Trump fez esse comentário, Sansão, de acordo com o que foi perguntado a ele, dizendo, inclusive, que Vladimir Putin está matando muita gente quando, como eu falei, não há aqui nenhuma comprovação sobre as mortes, já que os ataques foram em infraestruturas e também alvos militares, de acordo com as imagens amplamente difundidas. No entanto, essa administração de Donald Trump tem sido marcada por essa contradição permanente, né? Ele não sabe se quer a paz, se ele vai continuar apoiando a Ucrânia, se ele vai intensificar a guerra. Então, muitos analistas têm apontado que a Rússia ela consolida aquela estratégia que, inclusive, foi prognosticada aqui mesmo, no Hora 10, quando comentávamos sobre o tema semana passada, de que a Rússia vai conquistar o máximo possível de território ucraniano para usar isso como barganha e também formar um cinturão de proteção para evitar novas ameaças da aproximação dos países membros da NATO com manobras ali que seriam o que os russos chamam de ameaça existencial. Então, Sansão, a imprensa, inclusive, perguntou ao Donald Trump sobre se não seria um motivo justo de reação o Putin atacar com drones depois de ter sido claro e noticiado amplamente uma tentativa de assassinato contra ele na região de Kursk. E o Trump, nesse mesmo momento em que falou que Putin parecia estar louco, etc., ele reconheceu que
uma tentativa de assassinato justificaria o que ele chamou de casus belli e também uma resposta mais contundente. O Kremlin, por sua vez, classificou as declarações de Trump como reações emocionais e reiterou que não recuará em suas demandas militares e geopolíticas. Então, a coisa está piorando cada vez mais e apenas para devolver a palavra, eu gostaria de falar que aqui na Europa, as restrições à Ucrânia para usar mísseis contra a Rússia, elas foram anunciadas pelo chanceler alemão como suspensas, ou seja, a partir de agora não há distância para o uso de armas cedidas pela NATO à Ucrânia para atingir o território russo. A questão é que essas armas não existem, elas são hipotéticas e ficou anunciada depois de terem sido destruídas em solo ucraniano antes mesmo do seu uso. É isso aí, Sassão. Wellington, olhando para o que diz a Rússia em relação ao comentário de Trump, que classifica como sobrecarga emocional, de alguma forma desvalorizou este comentário. Olhamos também para comentários de alguns líderes europeus, como do ministro alemão, que diz, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que diz que Putin não quer paz, igualmente o presidente francês, que diz que Trump finalmente percebeu que Putin lhe está a enganar. Como é que olha para estas reações e que posição aqui os Estados Unidos deve adotar enquanto um dos medianeiros neste processo? Olha, sobre a reação às declarações de Vladimir Putin por parte dos russos, eu acredito que eles utilizaram a mesma linha de atuação que foi a personificação do comentário ao falar sobre questões emocionais, que são questões humanas. Não é? Se o Vladimir Putin, aos olhos do Trump, estaria enlouquecendo, ou teria enlouquecido, então, para os russos, o Trump está emocionado. Então, são questões mesmo de guerra de propaganda. E sobre a Alemanha, França, o que falam sobre a Rússia, não é nenhuma novidade, a guerra de propaganda continua, a Rússia continua com ampla vantagem no campo de batalha, os Estados Unidos fingem que não querem a guerra porque estão preparando aí uma ofensiva no futuro contra a China e precisam fingir que estão fora dessa guerra enquanto a Europa tenta ocupar a Rússia numa guerra sem fim na Ucrânia, mesmo que a Europa esteja em ampla desvantagem, é o sacrifício do povo europeu em torno de uma agenda que provavelmente irá fracassar. Então, não vemos aí muita novidade, é mais sofrimento para os europeus e, lamentavelmente, a guerra se estende por mais e mais tempo, com os ucranianos sofrendo cada vez mais. Seguimos para a Espanha, que acolheu a reunião de países árabes e europeus. De resto, a Espanha defende aqui uma aplicação de um embargo à venda de armas a Israel para travar a guerra em Gaza e a suspensão imediata do acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Wellington, que análise faz a este encontro? Não deixa de ser um esforço para conter a escalada de violência em Gaza, e a Espanha, ao sediar neste último domingo em Madrid uma reunião de alto nível com representantes de países árabes e europeus, visou pressionar Israel a interromper sua ofensiva militar na faixa de Gaza, mas é preciso que saia de notas de repúdio e outras ações meramente teóricas. O encontro, ele faz parte do Grupo de Madrid, não é? Já na sua 5ª edição, foi capaz de reunir 20 nações e organizações internacionais, incluindo aí, como você mencionou, os membros da Liga Árabe e também da União Europeia, para discutir estratégias que forcem um cessar-fogo e aliviem a catástrofe humanitária no território da Palestina. A ofensiva de Israel já resultou na morte de milhares de pessoas em Gaza, sendo a maioria composta por mulheres e crianças, e o bloqueio de quase 3 meses imposto por Israel tem agravado a escassez de alimentos, água, combustível e medicamentos, enquanto a fome se espalha como uma arma de guerra. A comunidade internacional, Sansão, tem
assistido a tudo isso, lamentavelmente, com uma grande lentidão, que é algo condenável. Apesar das promessas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de permitir a entrada de ajuda limitada, apenas 100 caminhões com suprimentos foram autorizados nos últimos dias, um número insignificante diante da necessidade de pelo menos 500 ou 600 caminhões diários com este tipo de ajuda. Então, as organizações humanitárias já classificam a medida como uma grande farsa, porque a ONU descreveu tudo isso como uma gota no oceano, ou seja, uma ajuda simbólica e meramente propagandística. O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Álvarez, ele foi incisivo. Ele disse que a guerra não tem mais objetivo e devemos pará-la e quebrar o bloqueio humanitário. Bem, essa fala é extremamente interessante, mas lamentavelmente é apenas uma fala. É preciso que haja algum tipo de medida, inclusive militar, que possa barrar Israel neste avanço genocida. Então, a situação é extremamente grave. É preciso que essa reunião de Madrid, para além de evidenciar que a comunidade internacional começa a despertar para a gravidade do genocídio em Gaza, ela ultrapasse as palavras. É preciso que algum tipo de sanção concreta e também outras formas de pressão, não apenas diplomáticas, sejam exercidas aí para que o Estado da Palestina possa finalmente existir antes que nenhuma possibilidade da existência de um Estado da Palestina seja possível. É uma situação extremamente dramática e requer a intervenção imediata das nações para barrar Benjamin Netanyahu. Esta medida militar a que faz referência, neste contexto, quem seria o executor como tal? Como é que podemos aqui entender? Olha, a primeira coisa é deixar de fornecer para Israel armas e logística de guerra. Isso aí já seria um grande trunfo, porque seria a mesma arma que Israel está utilizando com os alimentos contra a população da Palestina, né? Iria sufocar as forças de Israel pela falta de munição e de equipamentos bélicos. Então, esse seria um passo importantíssimo. E o segundo, se Benjamin Netanyahu insistir com esses ataques contra civis, como tem feito diariamente, aí sim, nações que já possuem 1000 razões para uma atuação contra Israel poderiam ser acionadas para que ocupassem Israel de outra maneira. Porque do jeito que está, Israel vai seguir matando civis, especialmente mulheres e crianças, como temos noticiado todos os dias. Wellington, seguimos para um outro tema. França e Vietnã assinam acordos nos setores de comércio, energia, satélites de observação da Terra, vacinas e caminhos de ferro, além de acordo para a compra de 20 aviões Airbus. Wellington, que vantagens podem aqui serem vistas em relação a este acordo entre a França e Vietnã, ou os acordos assinados por ocasião da visita de Emmanuel Macron ao Vietnã? Pois é, foram assinados, né, vários acordos bilaterais, reforçando aquela tendência que temos feito a advertência. Os países estão acelerando a busca por parcerias bilaterais, fugindo um pouco de blocos e também de eventuais tarifas impostas pelos Estados Unidos da América. E essa visita de Emmanuel Macron a Hanoi fez com que França e Vietnã anunciassem 10 mil milhões ou 10 bilhões de dólares, né, com destaque para a compra de 20 aviões Airbus e parcerias nos setores que você mencionou aí, que são extremamente estratégicos: energia, satélites, vacinas e infraestrutura ferroviária. Bem, esses acordos, eles reforçam laços que são históricos entre os dois países, mas também eles são um reflexo de uma necessidade dos países buscarem intensificar as parcerias bilaterais com diferentes atores, especialmente num contexto global de tensões comerciais
e competição intensa, como temos testemunhado e comentamos há pouco aqui sobre a questão das tarifas, que têm sido cada vez mais ameaçadoras. Então, para além de modernizar a aviação civil do Vietnã, a parceria visa equilibrar as relações comerciais do país, que enfrenta a pressão dos Estados Unidos para reduzir seu superávit comercial através da compra de produtos norte-americanos, como jatos Boeing. Então, a França buscou ampliar essa influência em uma ex-colônia estratégica no Sudeste Asiático, uma região que tem sido cada vez mais disputada por potências como Estados Unidos e China. E, para além da aviação, os acordos abrangem projetos em energia nuclear, satélites de observação da Terra, vacinas e transporte ferroviário, como já foi falado. Bem, e para concluir, porque não tem muito o que falar sobre os acordos, né? Essa visita de Macron, ela é a primeira de um presidente francês em 10 anos e sinaliza, assim, o interesse de Paris em revitalizar esses laços com os vietnamitas. No entanto, temos que levar em consideração que a pressão de Washington para que o Vietnã compre mais produtos norte-americanos, como 250 aviões da Boeing, isso cria um dilema muito grande, não é? Porque podemos concluir dizendo que os acordos entre a França e o Vietnã, eles representam, sim, um passo significativo para ambas as nações, mas essa cooperação em alta tecnologia e defesa oferece também aí um olhar extremamente desconfiado por parte de Estados Unidos e China, o que, do ponto de vista geopolítico, pode ser muito perigoso para o Vietnã. Vamos aguardar para saber o que é que vai decorrer disso. Wellington, olhamos agora para a questão das tarifas. Trump adia para julho a aplicação de tarifas contra a União Europeia. Qual é a razão deste recuo, Wellington? Trump sendo Trump, né? Nenhuma novidade. Ele diz que vai, não vai, diz que fica, não fica. Enfim, desde o início do seu segundo mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tem utilizado tarifas comerciais como arma para pressionar parceiros internacionais, buscando vantagens econômicas e políticas. Isso está claro para todos nós. O nosso público está muito bem informado sobre isso, né? A União Europeia, alvo frequente de suas ameaças protecionistas, viveu nas últimas semanas, um capítulo turbulento dessa estratégia, né? Após anunciar que as tarifas de até 50% sobre produtos europeus, parte de suas medidas do Dia da Libertação, né, chamado Dia da Libertação, teriam início no mês de junho, Trump voltou a surpreender ao adiar a implementação das taxas para 9 de julho, reduzindo-as temporariamente a 10%. Essa decisão, comunicada hoje, ela seguiu-se a uma ligação entre Donald Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descrita pelo próprio Donald Trump como muito agradável. Então, temos aqui um Trump que tem reiterado sua hostilidade em relação à União Europeia e a acordos multilaterais, preferindo negociar diretamente com líderes nacionais. Essa reviravolta, Sansão, de última hora, ela adiou o prazo para julho e aliviou temporariamente apenas essa tensão, porque a União Europeia recebeu a notícia do adiamento com cautela. Políticos europeus, como o presidente francês Emmanuel Macron, eles destacaram a importância de reduzir as tarifas ao mínimo possível para preservar trocas frutíferas. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o colega Salvo Agostinho, que vive na Itália, pode falar até mais sobre isso, ela tenta organizar uma reunião entre a União Europeia e Donald Trump para junho, porque ela aposta muito na proximidade que tem com a Casa Branca. Então, é uma situação, Sansão, que é apenas de adiamento das tarifas. É uma tática de Donald Trump para criar crises para obter concessões. Isso está muito claro, mas é muito ruim, porque o comércio exterior precisa de estabilidade política para que funcione. E Donald Trump está estagnando o comércio internacional com a União Europeia, com tantas incertezas.
Para concluir, temos aqui duas notas, informações que nos chegam de última hora, tal como já anunciamos também na abertura deste programa, do Hora 10 da noite. O primeiro relacionado ao anúncio do fim de um ciclo de Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para dizer que este capítulo acabou, sem especificar se vai sair do Al Nassr. A verdade é que o contrato com a equipa saudita acaba no fim de junho e ainda não foi renovado. Um outro assunto que também domina a atualidade internacional é o atropelamento em Liverpool, que faz mais de 40 feridos. Várias pessoas foram atropeladas esta segunda-feira em Liverpool, no norte da Inglaterra, durante o desfile da vitória do Liverpool na Premier League. Foi detido no local um homem de 53 anos e de nacionalidade britânica. Em conferência de imprensa, ao fim da noite desta segunda-feira, o Serviço de Ambulâncias do Reino Unido adiantou que as suas equipas tratam 20 pacientes com ferimentos ligeiros, 27 foram levados para o hospital e 2 sofreram ferimentos graves na sequência do incidente em Liverpool. Portanto, as autoridades estão a tratar o caso como um incidente isolado e não como um ato terrorista. Wellington, algum comentário em relação a estes dois assuntos? Sim, primeiro que Cristiano Ronaldo é um exemplo de profissionalismo, a diferença entre ser um simples jogador de futebol e ser um atleta. E desejo que ele seja mantido enquanto tiver forças para isso, como o grande atleta que é, um exemplo, especialmente para os mais jovens, né? Um atleta que sempre buscou fazer da sua profissão um incentivo à prática, ao uso do corpo de maneira correta e afastando, inclusive, muitos jovens de drogas e outros vícios. Sobre esse incidente no Reino Unido, só não está sendo chamado de terrorismo porque a nacionalidade do autor é britânica, porque se fosse qualquer uma outra seria terrorismo, porque é um ato terrorista, né? Então, lamentavelmente, isso ocorre e qualquer tipo de prática que movimente a tentativa de assassinato de muitas pessoas é terrorismo, não há eufemismo para esses casos. E temos que lamentar e torcer pela recuperação de todos que foram atingidos. Muito obrigado, meus senhores, por hoje é tudo. Obrigado mesmo pelo vosso contributo e conto convosco amanhã. Eu que agradeço, boa noite, um grande abraço e até amanhã.